Olá, eu sou sócio-diretor da Brain, uma empresa de consultoria com um grande foco no mercado imobiliário, e também sou diretor aqui da DM Paraná, muito para poder fazer esse contato com a imprensa que o João comentou. Nós atuamos para empresas e instituições. Já fizemos estudos de mercado em mais ou menos 120 cidades do Brasil, do Centro-Sul, né? Nunca fizemos no Nordeste e no Norte, mas no Centro-Sul, todas as capitais e as principais cidades do interior, a Brain já fez levantamento de dados. E eu vou mostrar para vocês hoje um panorama da região sul do Brasil. Aqui na região sul do Brasil, nós atendemos o Sinduscom Paraná, a ADM Paraná, o Secov Paraná, o Sinduscom Maringá, Sinduscom Oeste, Sinduscom Norte do Paraná, o Sinduscom Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú e Jaraguá do Sul. Então, esses dados que eu vou trazer para vocês são dados que nós coletamos, com exceção de Florianópolis, que não é para o Sinduscom, e de Porto Alegre, que também não é para o Sinduscom, são dados coletados pela Brain para os Sinduscoms. Nós separamos 10 cidades, as 10 que estão entre as principais cidades no sul do Brasil: Curitiba, Porto Alegre, Londrina, Joinville, Londrina, Florianópolis, Ponta Grossa, Blumenau, Cascavel, Itajaí e Balneário Camboriú. Camboriú não é tão grande, mas é que é o mercado imobiliário de Balneário Camboriú em VGV maior do que de Porto Alegre. E essas 10 cidades representam 20% da população do sul do Brasil e 30% do potencial de consumo do sul do Brasil. Então, quando nós fazemos dados agregados, como a Lopes fez aquele levantamento, por que a gente diz que é muito representativo? Porque quando nós vamos na pequena interior, eles podem ter população, mas o potencial de consumo é pequeno. Veja que o potencial de consumo dessas 10 cidades é quase 50% mais representativo do que a população delas. Sair de 21 para 30 é quase 50% a mais. Então, no que importa, que é quanto essas pessoas gastam e, portanto, quanto que elas gastam no mercado imobiliário, é muito importante. São 30% apenas as 10. Poderíamos pegar as várias outras, mas é que ficaria muito poluído. A gente pegou o seguinte contexto: Porto Alegre e Curitiba são as duas grandes capitais do sul do Brasil, interioranas. Florianópolis, Balneário Camboriú e Itajaí, nós pegamos como 3 cidades litorâneas, que vocês vão perceber que existe uma diferença de preço e produto acentuada em cidades do litoral. Veja, não são cidades exclusivamente de praia, elas são cidades. A menor aqui é Balneário Camboriú, com 120 mil habitantes fixos, né? Então não é um balneário simplesmente. E 4 cidades do interior: Blumenau, Joinville, 5 cidades: Ponta Grossa, Londrina e Cascavel, como grandes cidades do interior do Paraná e Santa Catarina, representando então 30% do potencial de consumo. Nessas cidades, o mapeamento que a Brain fez para os sindicatos ou para empresas levantou, ao final de junho deste ano, 1.446 empreendimentos verticais residenciais e 109 empreendimentos verticais comerciais. O Sinduscom Porto Alegre fez o censo. O nosso levantamento é 43% maior do que o censo do Sinduscom de Porto Alegre. E é 48% maior do que o levantamento da Lopes. Eu sei porque a Lopes é parceira nossa lá no Rio Grande do Sul, como é aqui. Então, como a Lopes é uma imobiliária como as grandes imobiliárias que se focam nas grandes empresas, ela não está preocupada com o lançamento de 20 ou 30 unidades, porque nem tem capacidade de alavancar a venda como uma grande imobiliária. O nosso levantamento, até pela necessidade de atender Sinduscoms, nós nos especializamos em fazer um levantamento minucioso. Então, nós incluímos estes dados também. Quase 1.500 prédios, não prédios, né, não são torres, são empreendimentos. O empreendimento pode ter uma ou 20 torres, né? Sendo que em Curitiba são 350, Porto Alegre 270. Né? As duas são as mais importantes, tanto no comercial quanto no residencial. Um pouco mais de 30 empreendimentos comerciais em cada uma dessas cidades. O que a gente percebe também, vamos pegar, por exemplo, Ponta Grossa, apenas um prédio comercial em construção. Cascavel, apenas um prédio comercial em construção. Então, no interiorzão mesmo, os prédios comerciais ainda são muito, muito raros. Nós dividimos, não combinamos, ficou muito próximo da divisão que o João falou, nós segmentamos o mercado em 4 grandes pedaços. Padrão especial. O que é o padrão especial? Empreendimentos que têm mais da metade de suas unidades como estúdio, loft ou um quarto. Por que segmentamos como especial? Porque é comum o ticket desse imóvel custar até abaixo de 200 mil, então eu vou dizer que ele é um imóvel econômico com preço de 10 mil metros, porque ele tem 28, 18 metros às vezes, né?
Então, a gente separou como especial. O econômico vai até 250 mil, incluiu Minha Casa Minha Vida também. O médio de 250 a 1 milhão e o luxo acima de 1 milhão. É evidente que esses padrões também podem ser subsegmentados. Por exemplo, o padrão médio nós subsegmentamos para os incorporadores em 3. Standard, médio e econômico. O luxo nós segmentamos entre luxo e super luxo, acima de 2 milhões de reais. O econômico nós separamos entre super econômico, que é o Minha Casa Minha Vida, dado pelo limite do financiamento em cada cidade, e a partir dali até 250 mil. Mas como o objetivo justamente é falar grande número, se eu falar aqui de 8 padrões, ninguém vai entender nada. Então nós agregamos em 4. Vejam que Curitiba, 14% de todos os empreendimentos à venda, esses 1.500 são os que têm venda hoje. Se você for, pode comprar ainda. 14% é um dormitório. Tem majoritariamente um dormitório, como em Porto Alegre, 12%. Então percebam que empreendimentos de padrão especial, majoritariamente são vistos em grandes cidades capitais. São muito mais raros de acontecer em cidades do interior. Até porque você tem um menor número de faculdades, menor número de empresas com executivos que vão e assim por diante, né? Uma coisa interessante de destacar aqui é Blumenau. Percebo que mais da metade dos empreendimentos de Blumenau é o padrão econômico, ele foge do padrão das outras cidades. A grande maioria é o padrão médio. Olha Balneário Camboriú, quase 70% dos empreendimentos custam mais de R$1 milhão, na média. Florianópolis, que é uma cidade litoral, quase 20% dos seus empreendimentos são acima de R$1 milhão. Então, quando nós vamos para uma cidade como litorânea, e Balneário Camboriú é o maior reflexo disso, a situação muda. Esses 1.500 empreendimentos têm hoje, colocaram no mercado 127 mil apartamentos e mais 14 mil salas comerciais. Novamente, Curitiba quase 40 mil unidades. No ano que foram 45 mil unidades, no acumulado de 12 meses, São Paulo aqui deu 16 mil. Nós não somos 3 vezes menor, então para ver como o nosso mercado aqui realmente também cresceu muito, né, Celso? Porto Alegre, 29 mil, 5 mil salas comerciais aqui. Florianópolis, vejam que em termos de sala comercial a participação é muito significativa, né? 2 mil, quase próximo de Porto Alegre em relação à população e ao tamanho do mercado residencial, né? Ponta Grossa, veja, desprezível. Balneário Camboriú também desprezível. E daí pode ser multiplicado em Balneário, porque para você lançar um comercial a 40 mil metros, como eles fazem às vezes na Beira-Mar, não dá, né? Ficaria muito, muito absurdo. Novamente, esses percentuais aumentam. Veja que Florianópolis, o padrão médio, vou voltar aqui, ó, era 76% das unidades, dos empreendimentos, é 80% das unidades. E o econômico também se acentua lá em Blumenau com 73%, e 3 em cada 4 apartamentos à venda hoje em Balneário Camboriú são acima de R$1 milhão. Sendo que lá estão construindo 7 dos 10 mais altos prédios do Brasil. 7 dos 10. 3 ou 4 acima de 50 andares. Veja Curitiba, 18% dos apartamentos à venda estão em empreendimentos de um dormitório. E a oferta em comercialização, aquilo que daqueles 127 mil apartamentos colocados no mercado, está à venda hoje. No sul, nas 10 principais cidades que nós elencamos aqui do sul, 33 mil apartamentos. Sendo Curitiba 12 mil, Porto Alegre não chega à metade, 5.400. Isso é não vendido. Isso é não vendido ainda. São Paulo é 21.500, né? Você veja, aqui 12. Né? Nós realmente fomos um mercado que de todos aqui do sul, talvez junto com Salvador, os que mais explodiram. Né? 3 mil salas comerciais em Curitiba, 1.500. Né? Salas comerciais hoje, final de julho, quase hoje, né? Em termos de número de dormitório, essa oferta que foi lançada, né, o que está em comercialização, veja como lá em Blumenau, daí os 2 dormitórios e os 3 dormitórios, em geral, são mais equilibrados. Com exceção de Blumenau, porque tem muito padrão econômico, é basicamente Minha Casa Minha Vida, que se vende lá de apartamento, puxa muito ou 2 dormitórios. E Balneário Camboriú, que é basicamente 3 e 4 dormitórios, né? Curitiba, veja, aqui daí não é no padrão especial, independe se é no padrão especial esse dormitório, pode ser um misto, 1, 2 e 3, né? 16%. E olha que interessante, Joinville, 8%, fugiu a média. Joinville, a Elbor, que é a única grande das empresas de capital aberto que foi para Joinville, fora Minha Casa Minha Vida, que é com a MRV,
lançou 3 empreendimentos da cidade, fazia quase 20 anos que não tinha lançamento, o Elbro lançou 3. Né? Você veja como puxou desproporcionalmente em relação ao que uma cidade como Joinville poderia absorver. Né? Os descontos lá hoje são ao redor de 25% em salas comerciais em Joinville. Acaba ficando fácil explicar o que acontece. Né? Preço. A barrinha verde mostra Florianópolis. Então veja que num dormitório, Florianópolis tem o preço médio das unidades mais elevado, R$ 8.700. No 2 dormitórios, Florianópolis também é a cidade com preço mais elevado, na média. Um pouco acima de Porto Alegre, é 6.700 quase para Florianópolis, 6.350 para Porto Alegre. Curitiba é 5.500, Joinville, Balneário, 5.700. Para 3 dormitórios, já Balneário Camboriú, na média, 10 mil o privativo. Para 4 dormitórios, na média, 12 mil o privativo. Florianópolis, 10.500 no 4 dormitórios e Porto Alegre, 11 mil. Nossa, como é que Porto Alegre tem um preço tão elevado no 4 dormitórios, bem mais do que nos outros? Porque Porto Alegre, a geografia fez com que todos os bairros nobres, verticais, fossem consolidados ao redor ali do Moinhos de Vento, Chácara Três Figueiras, Menino Deus, etc. Então, você tem uma única região nobre na cidade, em termos de prédio. Você tem 1/3 da cidade congelada pelo CONAR. Exatamente, né? Porque o aeroporto ali matou a cidade, do outro lado é morro, e no sul tem uma APA, por uma questão indígena, que faz com que a quase 15 quilômetros do centro daquela APA você não pode construir nada quase. Então o sul é impossível, só tem casas nobres, não dá para construir. E aí todo mundo que quer só tem uma única região. Por exemplo, Curitiba, nós temos 4 grandes regiões nobres na cidade. Então olha o nosso preço, 8.100. A diferença no 4 dormitórios é bem maior do que nos outros, que mal chega a 10%, para as outras tipologias. Aqui não, por causa da geografia lá em Porto Alegre. E eu gostaria de ressaltar também o Blumenau e Joinville, que é a barrinha azul clara e alaranjada. Olha como os preços médios são menores para 2 dormitórios. 3.700 para Joinville, 3.300 para Blumenau. 3 dormitórios, 4 mil quase no privativo para Blumenau e 4.400 para Joinville. O que explica isso? Majoritariamente nas cidades, médias cidades do interior, as grandes empresas de capital aberto quase não entraram. Portanto, elas praticamente não concorreram, primeiro, na compra dos terrenos, inflando o preço de terreno. Inflando tanto no preço do metro quadrado do terreno, quanto no valor de permuta. Porque nessas cidades a permuta era 12%, 13%. Em Curitiba a permuta era 13%, 14%. Quando um produto ótimo, a permuta aqui era 15%. Produto econômico virou 15% quando as empresas de capital aberto vieram para cá. O médio virou 18%, 20%, chegando eventualmente a 25%. Então não apenas o metro quadrado do terreno inflou, como o valor de permuta inflou também. E neste interiorzão aqui, por exemplo, Blumenau, 0 empresa de capital aberto fez trabalho lá. Nós fizemos estudo para 6 ou 7 empresas. 3 das 5 maiores de capital aberto tentaram entrar lá, que nós fizemos estudo, e mais empresas médicas. Nenhuma conseguiu viabilizar preço. Em Joinville, a única que foi a Elbro, que já não vai lançar absolutamente mais nada, devolveu os seus terrenos em Joinville, porque o preço atingiu um momento que ela já não consegue mais viabilizar. Aquilo que o Celso comentou, de que no passado comprou um terreno com preço, foi subindo tudo, levou 2 anos para aprovar, está na hora de aprovar, não consegue mais vender pelo preço que tem que vender. Ficou inviável, porque a realidade mercadológica é diferente. Então ela está devolvendo terrenos lá. Portanto, nós vamos lá para Londrina, para Maringá, para Cascavel, o mesmo fenômeno aconteceu. Quando entraram poucas, e daí elas saíram. E isso também explica por que Curitiba nós temos aquelas 12 mil unidades. Porque com exceção da Rossi e da Cirela, todas as demais empresas de capital aberto fizeram a sua filial no sul do Brasil em Curitiba. Rossi e Cirela lá em Porto Alegre, porque já estavam lá. E elas tinham meta de lançamento para o sul do Brasil, 200, 300, 400 milhões, 500 milhões. Mas não conseguiram comprar terreno no resto. Só tinham terrenos em Curitiba. Elas lançaram 300 milhões em Curitiba. E quando aqui o lançamento era de 2,5 a 3 bilhões para o nosso mercado, em 2010 e 2011, em cada ano nós lançamos mais ou menos, só de residencial, 5 bilhões e meio naquele momento. Eu daria hoje 6 bi e meio de valor presente. Então em 2 anos nós lançamos 12 bi, quando Porto Alegre continuou lançando menos de 2 bi. 3 vezes Porto Alegre. Por quê? Cansava-se de fazer. No interior não tinha viabilidade de preço. Vou competir em Londrina, 4 mil a melhor empresa. Vou competir em Canoas, 3.500 a melhor empresa, o método privativo. Em Porto Alegre eu não consigo comprar terreno.
E a sem contar a greve branca que teve, ficou 1 ano e pouco sem aprovação, estamos numa segunda greve branca lá em Porto Alegre, né? O pessoal está desesperado porque não tem lançamento, né? Então, isso se consolidou e voltou-se muito para cá, né? Em VGV, aqueles 1.500 empreendimentos representaram em valor presente 64 bilhões de reais. Isso é só de empreendimento que ainda tem venda. Mais ou menos 50% desses empreendimentos que ainda tem venda foram lançados nos últimos 2 anos e meio. E os outros 50% entre 2009 e 2012. 64 bilhões mais 17 bilhões, 17 bilhões está disponível. Em Curitiba, 5.600 ainda está disponível. 5.600 está à venda aqui. Mais do que o dobro dos 2.600 de... Desculpa, aqui, 2.800 de Porto Alegre. E Balneário Camboriú passou aqui. Balneário Camboriú ficou agora um pouquinho atrás. Aqui, 2.600. É o segundo maior mercado. Terceiro maior mercado do sul do Brasil. Depois vem Itajaí com 1.800, porque também tem um pedacinho de praia que pega preços muito elevados, né? Por padrão, a gente percebe lá em Balneário Camboriú, quase 10 bi do que entrou no mercado era no padrão luxo. A barrinha verde mostra o padrão médio, que deveria ser, nas cidades grandes, o principal mercado, e o econômico, que é o vermelho, deveria ser o maior mercado nas cidades médias. Você veja como em Curitiba também, que ele ficou pequeno para a capital, Curitiba. Hoje é comum a pessoa ir morar em Araucária e Fazenda Rio Grande, que são cidades limítrofes de Curitiba, porque ele não consegue mais financiar aqui, porque o valor Minha Casa Minha Vida quase nem existe em Curitiba, ninguém consegue lançar. Então ele acaba indo para a Fazenda Rio Grande, para Araucária, né? É o fenômeno. Então você veja que mesmo Florianópolis, o mercado econômico não existe na ilha, né? Não estou falando Palhoça e São José, que são região metropolitana, mas na cidade de Florianópolis, ilha e continente, não existe mercado econômico. No caso não tem nada até 250 mil reais. Aonde das pessoas que não têm renda vão morar lá, né? Então é uma situação um pouco diferente. Uma visão espacial, aqui o que eu quero mostrar é assim, ó, veja, Curitiba, nós temos grande concentração de pontinho azul e verde. Azul é acima de 6 mil privativo. Aqui é São José dos Pinhais, percebo que São José dos Pinhais a grande concentração é de 4 a 5 mil ou até de 3 a 4 mil. Nos limítrofes de Curitiba nós temos concentração de 3 a 4 mil reais. Quando nós vamos, por exemplo, para Joinville, você mal consegue ver azul, verde você não vê nenhum. Você vê muito alaranjado, que é de 2 a 3 mil, de 3 a 4 mil. E alguns lilás, nos melhores bairros de Joinville, que é de 4 a 5 mil. E quando vamos para o Balneário Camboriú, a gente só vê verde e preto. Acima de 9 mil, acima de 13 mil metros, né? É uma realidade bem diferente daí para Balneário Camboriú, né? E a última coisa que eu gostaria de falar, em relação ao ciclo, não existiu, sob hipótese nenhuma, bolha imobiliária no Brasil. Eu participei de vários debates sobre bolha. Primeiro, porque a maior parte do nosso consumidor é o usuário final. E conceitualmente só existe bolha no sentido de ativo financeiro quando alguém compra para revender. Nós podemos ter tido fortes aumentos de preço. Eventualmente, em algumas cidades, em alguns mercados, acima do que a população do país pode absorver. Mas daí a dizer que tem bolha, ou é ignorância ou má fé. Não existe bolha aqui. E o grande ciclo, veja, Curitiba no passado, nós entregamos aqui aproximadamente, pode ter um delay, porque alguns empreendimentos postergam, etc., mas quase 15 mil apartamentos foram entregues. Em Porto Alegre, 8 mil. Veja que em Porto Alegre, o boom de entrega deve ser ano que vem, 10 mil. Desculpa, esse ano, 10 mil, né? Para nós foi ano passado. Curitiba esse ano deve ser ao redor de 9 mil apartamentos. Então veja como aquele momento de grande euforia também já ficou para trás. Nós estamos no momento já de normalização. E como que for lançado esse ano não vai ser entregue em 2016, vai ser entregue lá em 2017? Percebam que isso aqui é resultado do boom, que foi lá em 2008, 2009, 2010. E em Curitiba ainda um pouco 2011. Então já passou aquilo. Já está tendendo a normalizar em termos de volume de lançamentos no mercado. E percebam que nas outras cidades, aqui eu peguei mais duas, Joinville e Itajaí, cresceu muito também, mas bem longe de representar um excesso. Você veja que a inclinação da curva, diferente de Curitiba e Porto Alegre, que você tem uma inclinação absurda, que é quase 90 graus, né? Lá é um crescimento, mas ele é bem mais tênue, ele é um ângulo de 10 graus, não um ângulo de 70, 80 graus.
Então, isso significa o seguinte: primeiro, quando as empresas de capital aberto lançaram ações, o mercado financeiro não entendia nada de construção. Como é que eu sei se essa empresa é boa para comprar ação? Ela tem que ter land bank. Dá-lhe as empresas que pegaram 200, 400, 500 milhões na bolsa, comprar terreno. A Biara foi a recordista disso, pegou 250 milhões e em 6 meses não tinha R$1 a mais para comprar, tinha que se alavancar de novo. E saiu comprando tudo muito caro, porque tinha que ter land bank. Aí no mercado financeiro eles perceberam que a questão não é land bank, a questão é lançamento. Não dá... VGV, exatamente, VGV. Quanto que eu tenho de VGV? Quanto que lançou? O que nós vimos da empresa que comprou o projeto aprovado de terceiros, projeto que estava aprovado há 5, 7 anos, mas o cara não lançou. Portanto, o projeto totalmente equivocado, o cara comprava no final do ano para poder lançar e cumprir meta de VGV. Isso aconteceu lá atrás. Essas empresas entenderam que não existe como você ser uma empresa de capital aberto nacional de corporação. Nenhum país do mundo tem. Nem nos Estados Unidos você tem empresa assim. Desculpa, Fábio. Primeiro o land bank, depois o VGV. Agora eles descobriram que, na verdade, o que interessa no mercado financeiro é se vai dar lucro, né? E, por exemplo, a PDG, que queria estar em 100 cidades, decidiu que vai ficar apenas em 6. Curitiba e Porto Alegre, as duas únicas do Sul. A Ross, que já estava operando em 85 cidades, decidiu que vai ficar entre 7 e 8. O mesmo fenômeno está acontecendo com as outras. Portanto, esse boom já está voltando, o que significa que a gente tende a entrar agora numa nova fase de mercado. Que é isso. Pois não, o Celso vai fazer uma complementação. Pela colocação do João, né, e no que ele tem toda a razão, nós estamos trabalhando num projeto que o Fábio deve conhecer, que é de indicadores nacionais, que são dos Secovs nacionais. Nós estamos fazendo isso, e um dos mais avançados é aqui o Secov do Paraná, em termos de dados. Nós consolidamos 14 pesquisas que são feitas nos estados. Tá? E eu tenho a impressão que vocês não devem ter sido convidados, porque vocês não mexem aqui com o imóvel, com a pesquisa de lançamento e venda de imóvel novo aqui no Sinduscom, mas nós temos reunião nacional no dia 23 de outubro, das 10 às 4 da tarde, vão todos os Sinduscoms, todas as ADEMs, para buscar isso que você propôs aqui, que é ter a mesma plataforma, ou a mesma metodologia, porque hoje, os únicos dados que eu consigo ter de todos os lugares, eu tenho dado de Porto Alegre, eu tenho dado do Rio de Janeiro, eu tenho dado de Belo Horizonte, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Recife, eu tenho Goiás, região metropolitana de Goiás, eu tenho Bahia, são 14 pesquisas. Nós só conseguimos falar o seguinte: lançou tanto, vendeu tanto e o estoque é tanto. E ninguém tem, né, como eu tenho lá em São Paulo, isso que o Fábio mostrou aqui, muito bem levantado. Eu tenho lá em São Paulo por metro quadrado, eu tenho por tipologia, eu tenho por preço, quer dizer, cada um tem o seu jeito de fazer. E o nosso problema, João, é que eu, enquanto sindicato em São Paulo, tenho que respeitar a autonomia do Sinduscom Paraná. O Sinduscom Paraná tem que respeitar que são 60, são mais de 40 Sinduscoms no Brasil. Nós estamos nessa busca, sim, e temos uma reunião dia 23 de outubro, tá? Celso, assim, eu acho que existe uma diferença de estado para estado, não sei por que aconteceu isso, mas se você pegar, tem alguns estados, tipo a ADEME da Bahia, por exemplo, né? Ela domina o setor e é a entidade mais forte na Bahia. São Paulo é o Secov. Então, assim, essas pesquisas são caras, elas não são baratas. Então, o setor, a entidade que tem que dominar essa pesquisa tem que ser a entidade mais forte da região. Então, você generalizar Secovs, eu acho complicado, porque muitos não vão aguentar a manter... Outra coisa, é um projeto de imóvel usado, outra coisa. Ah, só usado. Aqui, a reunião que nós vamos fazer lá em São Paulo é só das pesquisas de vendas, de lançamento e vendas de imóveis novos. De novos mesmo, entendi. Entendi. Essa aí vai ter o Sinduscom Rio Grande do Sul, a ADEME Bahia, o Sinduscom Goiás, o banco de dados da CEBIC, o pessoal de economia da CEBIC. Nós estamos pensando a forma de poder fazer essa junção.
Eu acho que nós temos que participar dessa reunião, então, né, para ver isso daí. Tá, obrigado, Celso. Antes, tomar aqui 2 minutinhos apenas para a gente encerrar o nosso painel. Vocês viram que o Fábio fez uma radiografia bem detalhada do mercado do Sul. Muito interessante. E eu queria fazer uma pergunta então para o João e para o Fábio, muito direta, que cada um levasse aí menos de 1 minuto para responder, também bem direta aqui para o nosso público. Nós estamos passando por uma fase de ajuste de mercado, como o Petrucci disse, e o João explicou a dificuldade do mercado fora do econômico, e o Fábio mostrou em números também alguns tipos de produtos super ofertados em alguns mercados. Pensando aqui na Praça de Curitiba e região, e tentando simplificar uma coisa que não é tão simples. O que é um produto hoje que é sinal vermelho para lançamento, que não deve ser lançado, que o mercado ainda não absorveu, que tem muito estoque, e o que seria, isso fora econômico, tá? E o que seria um produto que bem desenhado, bem montado, de forma criativa, pode ter um sucesso de vendas? Desculpe, Fábio. Eu acho que o Fábio tem os números na mão, então a resposta dele é mais confiável. Mas eu vou falar mais pelo feeling, né? Como as empresas de capital aberto entraram aqui, o próprio Fábio explicou muito bem até uma coisa que eu não sabia, por que eles inflacionaram os terrenos e lançaram tanto em Curitiba. Porque era visto, e essa bola foi cantada já 6, 7 anos atrás, que não haveria demanda para absorver todo esse número de apartamentos de classe média que foi lançado em Curitiba. Quando eu falo classe média aqui, eu falo apartamento de 300 a 1 milhão, é isso, Fábio? 300 a 1 milhão. Em São Paulo os números são diferentes, porque o preço lá é mais caro. Então, entupiram a cidade com esse tipo de apartamento, e evidentemente que lançar um apartamento hoje nesse patamar é loucura, né? Porque ainda vai mais, eu imagino pelo menos mais 1 ano e meio, 2 anos para absorver, para que a demanda vegetativa absorva esses imóveis em estoque. Eu acredito que aqui o sinal vermelho é claramente apartamento de 1 dormitório. Isso a não ser que seja um produto de nicho, não acho muito difícil. E oportunidades são imóveis de 3 dormitórios no centro, na região central da cidade, porque só se lançou 1 e 2 dormitórios nessa região compacto, e famílias querem morar ali, e imóveis comerciais de preço médio. Tá ótimo. Eu agradeço então a todos, inclusive pelo cumprimento aqui do tempo e pelos debates, e encerramos este painel para dar seguimento aqui com a nossa programação. Muito obrigado.